Oi, Matheus. Olá, olá, olá! E aí, tudo Tudo bem? bem? Tá me Tudo ouvindo bem jóia? aí? Tudo bem, me ouve bem aí? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, tudo Beleza. jóia? Tudo bem, tô atrapalhando tuas férias, então. Jamais atrapalhar, que isso, tá nada. E que a gente conseguiu, depois de quase 120 dias de quarentena, a gente agora é permitido viajar, mas dentro da Irlanda, para não ter muito problema. Então a gente aproveitou para dar uma passeada, porque, nossa, complexo, né? É puxado, né? E É você, como é verdade. que tá a questão de quarentena? Como é que tá por aí? Então, aqui a gente tá, na cidade que eu moro aqui, a gente tá com aqueles decretos de relaxamento da quarentena no comércio, né? Então, algumas regras e tudo mais, mas eu aqui na minha casa, a gente mantém a quarentena o mais restrita possível, por conta do meu filho, né? Porque ele tem problemas respiratórios, pulmonares, então, quanto mais restrito, mais garantido. Te E entendo ali a gente vai perfeitamente. se mantendo assim desde março, desde o dia 16 de março eu tô nessa. Caramba, entendo perfeitamente, porque a minha esposa também tem problemas respiratórios, então a gente não pode ficar dando bobeira, não. Não dá para facilitar. É isso aí. Poxa, mas ó, Matheus, obrigado de verdade, viu? Obrigado pelo convite. Muito honrado da gente conversar um pouquinho desse assunto, que, né, é um assunto, ah, que nos persegue tanto, né? é verdade. E na verdade, Matheus, eu que fico muito feliz que você aceitou o convite, porque desde que a gente começou a pensar em lives para falar sobre direito animal, para falar sobre os animais, uma das primeiras que eu pensei, eu falei, eu quero falar sobre animais em zoológico, porque eles, eu não sei se eles são esquecidos pela maior parte da população, ou se culturalmente é tão normal ter zoológico que ninguém para pensar em outra perspectiva, né? Então eu falei, gente, a gente precisa cada vez mais cutucar esse assunto, trazer ele na mesa, trazer ele nos debates para o pessoal que não pensa naqueles animais, e não por maldade, mas por Sim, realmente lógico. nunca foi provocado a pensar. Aham. Começar a pensar sobre eles, É, né? eu acho que E quando trazer esse debate à tona é muito importante para a gente poder aprofundar as reflexões que envolvem os animais de zoológico, né? Porque se a gente ficar só nessa do zoológico, não tem que ter zoológico, sem trazer para o debate, a gente não consegue aprofundar, né? Entender, né? Porque não é tão simples, né? Exatamente, não é nada simples e, na verdade, quando você é confrontado com eu acho que não deveria ter zoológico. Ah, mas o zoológico serve para isso, para aquilo, para aquele outro. Aí, se você nunca parou para pensar, nunca parou para escutar alguém falar sobre isso, ou para ler sobre isso, né, sobre outras alternativas que não o zoológico, você acaba se sentindo sem argumento. E daí a pessoa fala, não, mas tem que ter por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Aí você fala, bom, se ela tem tanto argumento assim, eu devo estar falando besteira, né? Existe E daí eu, por que. uma validação coletiva, né? Ninguém sabe Exatamente. por quê, mas coletivamente a gente valida aquilo ali. Exatamente isso. Aí, por que que eu te convidei? Agora, deixa eu aproveitar aqui, já faz 5 minutinhos que a gente abriu a live, o pessoal já está chegando. Deixa eu te falar, Matheus. A gente não se conhece pessoalmente, óbvio, eu tô aqui no Brasil, Ainda você está não. na Irlanda, mas quando eu comecei a ver os teus vídeos na internet falando exatamente sobre assuntos que as pessoas não querem entrar muito nesses temas, mas que eram temas que eu tinha muito interesse em conhecer mais e por alguém que me explicasse sobre isso de uma forma mais fácil, né? De uma forma prática, porque eu não sou da área de biologia. E daí eu assisti um vídeo teu sobre zoológicos. Na época que tinha Caramba! aquele projeto de lei em São Paulo para Ah, proibir zoológicos. E você fez um aham. projeto de lei, você fez um vídeo sobre isso para o Não Seja Indiferente. E eu não Fiz. sei porque aquele vídeo apareceu na minha timeline e eu falei, quero saber sobre esse assunto. E Que assisti o vídeo. Quando eu legal. assisti o vídeo, eu falei, cara, esse cara fala muito fácil sobre um tema que ninguém quer falar. Obrigado. Falei, que legal. Aí eu comecei a te acompanhar nas redes sociais e no YouTube. E cada vez que eu vejo algum tema polêmico rolando, eu falo, deixa eu ir lá ver o que que o Matheus está falando sobre isso. E daí Obrigado. É isso eu aí. vou lá te acompanhar. Então eu acho muito legal a forma prática como você aborda esses temas, essas polêmicas que volta e meia acontecem na TV, nas redes sociais, enfim.
E daí eu fiquei muito feliz que você aceitou vir aqui para conversar Poxa, eu sobre que isso, fico porque feliz, eu que fiquei feliz do aqui convite. porque aqui eu não escuto falar sobre isso, sabe? Alguém questionar zoológicos e a verdadeira função, a verdadeira necessidade de se manter do jeito que é, E né? E daí eu falei, não, vou tentar trazer o Matheus essa para vir frase aqui. que você falou é no que eu me pauto. Saber a real necessidade de se manter do jeito que é. Sabe, eu Isso acho que aí. é essa reflexão que a gente tem que começar a trazer. Como foi com o circo, lembra? Quando o circo começou, foi toda essa desconstrução. Agora a gente está no zoológico, começando a engatinhar em rodeio. Então, assim, quando a gente começa a questionar a funcionalidade, a necessidade, né, da maneira que existe, eu acho que é aí que a gente tem um ganho. Porque ficar só no. Existem momentos, né? Momentos para confronto, que é aquele primeiro momento de você chega não, somos contra isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passa o primeiro momento de confronto, que é você chamar a atenção das partes e também da sociedade para ela te ouvir. Passando esse momento aí, a gente precisa começar a refletir. Não adianta só a gente falar que é contra os zoológicos. É aquilo que você falou. O cara fala, tá, mas e os animais? Mas e a educação ambiental que faz lá dentro? E quem trabalha? E as instituições? O que você vai fazer com isso? Aí você vai responder, não, eu sou contra o zoológico? Só isso? E aí, como é que Oi, faz? gente, Matheus, deixa eu aproveitar para antes da gente entrar no tema, eu te apresentar. Ah, Então, tá. o Matheus tem um canal, né, no YouTube e também no Instagram que se chama Não Seja Indiferente. E eu recomendo, assim, fortemente que todo mundo acompanhe as publicações, porque é fantástico, traz provocações, reflexões Obrigado. de questão ética, de questão moral, que são fundamentais. E a gente está num estágio de evolução ética, moral, espiritual, que eu acho que essas reflexões precisam ser cada vez mais cutucadas. Então acompanha Com lá, certeza. não seja indiferente, Não acompanhe, seja diferente. reflita, né, sobre esses temas todos, pulverize essas informações, esses comentários. Olha, ó, o pessoal do Não Seja Indiferente, tá ali, Ah, a é? Ana. Tá que é. Aí, viu? Com Ah, certeza. siga, aproveite e já siga. E o que eu ia dizer? Ai, Jesus, me fugiu agora. Não, não tem problema. É bom Ah, que tá. foge. É isso aí, bom que pode. O Matheus trata dessas questões de aquário e eu vi que alguém aqui no comentário já falou também, zoológicos, né? Alguém aqui no comentário falou assim, os aquários também. Exatamente, o raciocínio é o mesmo, É o mesmo. né? Tanto é A que gente fala geralmente a sobre zoológicos sociedade, porque vamos é por o que assim, mais tem no a Brasil. entidade que rege é a mesma, né? Zoológicos e aquários, né? É a mesma que rege isso aí. Mas é a mesma analogia. Exatamente. E daí eu trouxe o Matheus aqui para falar sobre isso, porque a gente não precisa ser expert para conseguir chegar numa conclusão mínima de que manter animais encarcerados, enjaulados, longe das suas comunidades, da sua família, do seu círculo, longe do seu habitat natural, em uma estrutura que ele não consiga promover os hábitos normais da espécie, para que ele não consiga desenvolver, nem desenvolver os hábitos naturais, né? Porque ele não consegue caçar, ele não consegue pegar a Desempenhar o fruta seu no papel, pé, ele não né? consegue Não nada, desempenha né? o seu papel ecológico. É uma vida de Big Brother animal, né? Ele recebe tudo ali, né, no lugarzinho dele e ele acaba perdendo essas características, né? Que Uhum. são da espécie. E o que me preocupa é que ninguém questiona esse sistema, né? E esse sistema precisa ser questionado. E a nossa conversa de hoje é justamente para que as pessoas daqui para frente comecem a refletir e falar assim, opa, mas será que é mesmo tão necessário? Mas será que é tão legal eu ir lá e levar o meu filho lá? Né? A Uhum. escola do meu filho, ano passado, mandou o pedido de autorização, que a turminha dele ia para o zoológico, o Vicente não foi, não participou do evento ali da Do escola, evento. porque Aham. a partir do momento que você leva a criança lá e fala assim, olha, é um passeio. Então, você está tentando falar para a criança que tudo bem para você ser divertido olhar um animal em sofrimento, porque aqueles animais não estão felizes, né? Eles podem até estar bem nutridos, bem hidratados, que é o básico, para um É. animal que está encarcerado, Sim, né? sim. Então, eu quero que você comece a conversar com a gente, Matheus, explicando e desmistificando os pilares da necessidade do zoológico no Brasil.
O que acontece na questão do zoológico, sempre que você vai comentar, argumentar, conversar com alguém sobre esse tema que é polêmico, como a gente disse, né? Ainda tá na superfície, estamos começando a arranhar essas reflexões, né? São três perguntas que a gente sempre tem que fazer em questão do zoológico. Ah, mas os zoológicos, vamos começar do argumento mais, né, dito, né? Mas os zoológicos eles educam, os zoológicos eles preservam, os zoológicos eles conservam. Quando a gente escuta essa base argumentativa, que é o que mais é usado quando a gente está debatendo, discutindo, nós precisamos perguntar qual zoológico você está falando. Qual zoológico? Porque assim, eu deixo muito claro que não se nega que algo possa estar sendo feito dentro do zoológico. Mas isso que está sendo feito não valida o restante. Por exemplo, não é porque um zoológico tem aí um programa muito bacana, por exemplo, com mico-leão dourado, que valida ele prender papagaio, coruja e todos os 99,9 animais que está lá dentro. Então, assim, quando a gente fala de preservação, de educação, nós temos que perguntar qual zoológico você está falando. Porque é um erro muito comum, não é que é um erro, nós somos induzidos a pensar assim. A gente equipara todos os zoológicos do planeta, a gente pelos melhores, a gente nivela pelos melhores, pelos que podem estar fazendo alguma coisa. Mas a gente esquece que 99% dos zoológicos ao redor do mundo não é dessa forma. Não existe qualquer programa nem de reprodução, nem de reintrodução, nem de educação ambiental, não existe. Então, o primeiro pensamento que a gente é conduzido a ignorar é: todos os zoológicos são iguais? Ah, não, Croco, os zoológicos não são iguais. Legal. Mas então por que a gente não mantém os zoológicos desse alto nível? Por quê que a gente não mantém? Então, assim, se existem zoológicos de alto nível, a gente já deve entender, então, que todos aqueles que não são não deveriam existir. Então, né, não justifica. Só porque meia dúzia é bom, não adianta eu manter o restante que não seria bom. Tá. Aí, quando a gente consegue tirar esse primeiro filtro de achar que todo zoológico é igual, né, aí nós temos que pensar na questão da exclusividade. Vamos pensar. Esse possível trabalho, que aqui não é negado, que existe, que possa existir dentro de um zoológico com uma determinada espécie, ele é exclusivamente feito por zoológico? Ele só pode fazer por zoológico? Nenhuma outra entidade poderia fazer? Não, outras entidades já fazem isso. Né? ONGs, institutos como a Onça Pintada, enfim, tem vários institutos que trabalham em campo que fazem isso, né? Projetos, septas, CRAS e por aí vai. Então, assim, tá. Então não é um trabalho exclusivo do zoológico. Aquele trabalho desse trabalho bom, né, com esse super zoológico bom, não é exclusivo dele. Então, se não é exclusivo do zoológico, por que é que a gente não pode fomentar essa prática, que é uma prática boa, mas sem esse arrasto, sem essa bagagem de exploração dos outros animais? É simples assim, é como se a gente tivesse assim, pega o que é bom e limpa o que não é. Então, assim, não adianta a gente usar o pilar da conservação quando nós estamos falando de uma espécie dentre 400, 500 que estão dentro do zoológico. O possível programa de conservação dentro desse zoológico, de uma espécie, não deveria justificar o aprisionamento das outras. E aí, quando a gente fala isso para o pessoal, principalmente da área biológica, veterinária, existe aquele não é a frase, é um termo, né? É espécie guarda-chuva. Por exemplo, eu tenho um elefante para atrair o público e com a visibilidade que esse elefante traz, tanto de recurso, enfim, tanto de visibilidade, eu consigo preservar o porco-rosa. Então, através do elefante, que é uma espécie guarda-chuva, eu consigo preservar o porco-rosa. Esse pensamento ele já expõe uma fragilidade gigantesca na educação ambiental. Então, peraí, as pessoas não estão entendendo pela educação ambiental que está sendo feito dentro dessas instituições, que eu preciso preservar o porco-rosa, eu preciso usar um outro animal para isso? Você consegue entender? E aí a gente tem, semanas passadas, um exemplo muito clássico dessa questão da educação ambiental. Olha, não, gente, olha como é que está o tráfico. O tráfico aumentou. Olha aí o pessoal da área com naja, com cobra para dar com pau, com lagarto, com animal, com aves totalmente ilegais. Então, assim,
é questionável. Novamente, Na não se... verdade, né? E na verdade, Matheus, não sei se você concorda com a minha opinião, mas quando se usa esse argumento, né, esse termo do animal guarda-chuva, da espécie guarda-chuva que precisa vir, né, para garantir que as outras espécies tenham o mínimo no zoológico, demonstra também a pobreza estrutural do zoológico, a Né? impossibilidade estrutural do poder público de manutenção desses animais, né? Quando 99% eles dos são do poder zoológicos público, passa também quando eles são perrengue. explorados em esfera privada. Né? Porque se Sim, você precisa de uma espécie para poder garantir o sustento das outras, tem algo muito errado já desde o princípio. muito errado, com certeza, muito errado. E o que a gente vê hoje é esse é o start dessa reflexão, dessa desconstrução desses pilares. Tanto, e o pilar que eu sempre me agarro nesse argumento, que é muito difícil das pessoas refutarem, da exclusividade. Ah, mas o zoológico aqui da minha cidade faz um programa de educação ambiental único no mundo. Bacana. É exclusivo? Só ele poderia fazer. A gente não conseguiria fazer esse programa sem ter o arrasto do. Entendeu? A exclusividade é um argumento que pega muito, porque não tem como. Qualquer trabalho desenvolvido dentro de uma instituição, de um zoológico, pode ser desenvolvido sem esse arrasto, sem ter essa necessidade de aprisionar outros animais que são reproduzidos lá dentro, são trocados entre zoológicos, e muitos deles não passam nem perto de lista de extinção ou fazem qualquer programa de reintrodução. Está reproduzindo a coruja buraqueira, né? Pra quê? Você vai soltar esse animal? Não, por que você vai reproduzir esse animal em cativeiro, sabe? Aí já mostra, né, o caráter de entretenimento, de trazer o público. Né? Aqui na nossa região, agora em julho desse ano, em plena pandemia, foi matéria em tudo que foi canto, e lógico que eu lembrei dos teus vídeos, foi matéria em tudo que foi canto, porque foi encontrado uma filhote de lontra no litoral de Guaratuba. E daí Caramba. pegaram essa lontra de 2, Uhum. 3 meses e trouxeram para um recanto em Foz do Iguaçu. E nesse Vai. recanto em Foz do Iguaçu, que também sobrevive dessa exploração né, de passeio, de tudo, de conhecer, Uhum. das pessoas irem lá para ver, para conhecer, enfim, a matéria toda versava sobre agora a gente vai ter a reprodução dessa lontra em cativeiro, porque temos 2 machos e agora a gente tem uma fêmea. E até mostraram ela nadando com os machos e tal. Gente, a Inocentes lontra está em demais. extinção. Eu preciso reproduzir ela em Não, cativeiro para o manter problema uma é assim, ninhada em cativeiro, daqui a pouco é mais e mais tão e mais, daqui a pouco nem difícil elas manter uma lembram que elas lontra são em lontras. cativeiro. É tão difícil manter uma lontra em cativeiro. Nossa, quando eu fazia parte da junta de profissionais de um santuário, a gente acabou recebendo uma lontra e a gente apanhou muito para entender como manter uma lontra. E assim, tá, vocês vão reproduzir para quê? Não existe. Porque para você reproduzir um animal silvestre, e só para ter uma noção meio geral, você não pode reproduzir um animal silvestre sem ter ali pelo IBAMA, sem você apresentar um projeto, né? Tem uma normativa, tem uma lei que rege isso daí, para você reproduzir um animal silvestre. Você não pode reproduzir, vou reproduzir aqui. Sabe você. Então, assim, para que nós vamos reproduzir? Mas é uma coisa que nós temos que entender. Eu falo isso para muitos grupos de veganos. Os zoológicos eles não deveriam existir? Não, não deveriam, mas eles existem. Existe zoológico. Então, não adianta a gente só ficar falando, fecha, tem que fechar, tem que fechar, sim, tem que fechar, tem que fechar. Não, a discussão ela precisa ser muito mais profunda. Nós precisamos ser, né, maduros e entender que nós temos metas a curto, médio e longo prazo. E nessas metas, querendo nós ou não abolicionistas, defensores dos animais, nós temos que dialogar com os zoológicos, porque são eles que precisam passar por essa transformação. Então não adianta a gente só ficar, não quero conversar porque você é do zoológico, não quero nem papo, zoológico não adianta, porque se a gente quer alcançar os animais que estão lá dentro, nós precisamos alcançar esses locais. Então, assim, é lógico, eu sempre falo que todo zoológico é um santuário em potencial. Né? Nós podemos transformar esses locais, né, em realmente para desafogar
ONGs para desafogar CRAS, para desafogar setas, para desafogar centrais do IBAMA, que está forrado, borrando de animal, não tem mais onde enfiar, enquanto isso os zoológicos estão reproduzindo. Então, eu acho que a gente passou dessa período do conflito necessário para chamar essa atenção da sociedade, trazer visibilidade e impor o que a gente precisa discutir, e agora a gente precisa começar a pensar, tá, ok, amigão, o que você vai fazer com os animais? Com a junta de profissionais? Com o local? Como é que vai ser? Ah, não, eu sou contra o zoológico, tem que fechar. Tá, mas o que você vai fazer? Ah, não, eu sou contra o zoológico. Tá, e o que você vai fazer? Então, é aí que a gente precisa aprofundar mais essas discussões. Exatamente, porque eu sempre, por ser leiga no assunto, né, nessa questão de zoológico, eu sempre ficava pensando assim, tá, mas gente, reproduz, praticamente, cada pouco eles estão divulgando, nossa, vão reproduzir tal animal agora conseguiram um casal de outra tal espécie, vai reproduzir, e outra vai reproduzir. Eu falava, gente, mas vai reproduzir, e você já decreta, né, uma prisão perpétua para um ser que nem nasceu, né? Você já decretou que porque ele vai ficar ali. Porque os pais dele já estão ali e não vão ter como passar para ele como é que se vira lá fora. E os nossos zoológicos, na maioria esmagadora, não tem um plano de soltura, um planejamento de reintrodução. Assim, né? Se você conseguir, vocês estão assistindo a live aí, procurem no Google aí, se vocês acharem 10 programas de animais silvestres dentro dos zoológicos prático, que tenha soltura, caramba, você fez uma pesquisa muito boa. Porque é muito difícil. É difícil porque para ter esse programa, nós temos que ter em paralelo, nós temos que ter a preservação das suas áreas naturais, das suas áreas de ocorrência. Então, assim, se não tiver um trabalho paralelo, de que adianta a gente manter esses animais em cativeiro, numa futura, lá 2040, soltar esses animais na natureza, se a gente não vai ter mais natureza, se não existe eu ia dizer isso agora, paralelo. não adianta fazer um plano a longo prazo de soltura de animais, porque se a gente não tiver um plano a curto e médio e longo prazo de manutenção do habitat natural, eu vou ter um animal, ainda que eu tenha a melhor das intenções de reintroduzir ele, eu não tenho aonde reintroduzir. Exatamente. Né? E eu já não tenho mais os antepassados dele ali para ensinar ele como que se vira lá fora. Né? Porque quantas gerações já estão sendo mantidas ali, naquele sistema de cativeiro? Eles já perderam a noção de como que funciona a minha espécie, quais são as características dela, o que eu tenho que fazer para me virar. Né? Eu tenho essa impressão. E daí a minha dúvida era, mas por que ficam reproduzindo se os zoológicos não têm condições de se manter? Porque volta e meia a gente vê também matérias de zoológicos que estão fechando as portas, de zoológicos que não têm condições, que estão precisando de ajuda, precisando de investimento, até que eu descobri através dos teus vídeos o escambo entre zoológicos. Muito, né? Troca, tem muito. Todo sentido. Aí fez todo sentido. Por isso que daí eu tenho animais aqui nos zoológicos no Paraná que não tem relação nenhuma com o nosso bioma aqui, entendeu? Mas estão aqui. E estão sofrendo aqui para que as pessoas daqui consigam ver eles de perto num domingo que resolvem passear. Isso é muito desesperador. É muito complicado, porque é o que você falou, a maioria dos zoológicos, o zoológico, ele é voto. É voto. Porque ele dá uma despesa muito grande pro município. Dá uma despesa muito grande, porque a alimentação tem que ser de qualidade, quando é, mas enfim, vamos né, começar por parte. Tem que ter profissionais, tem que ter um acompanhamento veterinário, não se nega isso, de forma alguma. Porém, se questiona a forma de que é feita. Né? Existem projetos dessa natureza que recuperam, que cuidam, que eles são necessários. Porém, essa validação coletiva de todos os outros animais que estão ali nesse embolo, esses animais eles acabam diluindo, vamos por assim, diluindo os recursos. Eu não estou só falando de recurso financeiro, mas recurso de mão de obra. Pô, tem um veterinário, 2 veterinários para o zoológico para 300 animais. 300 animais, tem 2 veterinários, tem que ralar. E você imaginou se esse zoológico reduzisse essa população, reduzisse através aí, né? Aí nós estamos falando das medidas, né? Uma medida de curto prazo do zoológico. O zoológico não reproduz mais. Você tem projeto de reprodução em soltura? Não. Então não reproduz.
Não precisa, não vamos gastar os recursos. Vamos cuidar desses animais que hoje alguns não têm mais como voltar para o seu habitat natural. E ali ele vai viver a vida que ele tem que viver, com o cuidado que a gente vai fornecer. Morrer, morreu. Não vamos perpetuar essa cadeia de exploração. Trazer nenhum para repor aquele que morreu. Exatamente. Né? De 300, a gente vai para 200. Pô, o veterinário já vai ter que cuidar de 200 animais. Olha, então agora o segundo passo, vamos fazer aqui uma triagem dos animais que possivelmente podem entrar no programa de reintrodução. Pô, Croco, mas como que será que a gente pode fazer isso? Pô, vamos fazer parceria com faculdades, universidades, trazer os estudantes, que é o que precisa, trazer essa equipe técnica, que são os estudantes, para desenvolver esses programas. Porque a maioria das vezes, os estagiários do zoológico, como eu fui antes de me tornar vegano, eu fiz cursos em zoológico, vai lá para trabalhar com animais em cativeiro. É isso. Eu vou aprender a como aliviar o estresse causado por mim mesmo, pela nossa espécie, de colocar eles em cativeiro. E o mais louco é que daí os estagiários vão lá para aprender a lidar com aquelas espécies em cativeiro. Então, o que ele aprendeu, ele só vai conseguir replicar em outro cativeiro. Porque na vida livre, aquele animal não vai reagir da mesma forma. Ele não vai ter aqueles problemas. Ele, entendeu? É outro animal. Em vida livre, você vai se deparar com outro animal. Então, não era muito mais vantajoso se aprender, se estudar, se pesquisar como o animal em vida livre? De outras formas, né? E que os zoológicos, já que tem toda essa estrutura, que eles fossem reorganizados, porque a estrutura, da forma como está, acaba que os animais que efetivamente precisam de atendimento médico veterinário, precisam de um local para se reabilitar, para depois conseguir, num plano, ser reintroduzido, eles não têm para onde ir. Aí os santuários estão lotados, as ONGs estão lotadas. Nem toda cidade tem um santuário ou uma ONG que atue na área de animais silvestres. Mas dificilmente uma cidade não tem um zoológico ou algo parecido. E já tem uma junta de profissionais, já tem uma equipe, já tem um pessoal que trabalha lá. Então vamos usar esse pessoal para isso. Então quando a gente bate e fala, né, a gente batia, e é o que eu volto a dizer, era necessário, há 5, 6 anos atrás, um pouco mais, era necessário esse primeiro embate. Mas agora a gente tem que mudar o discurso. Agora nós temos que aprofundar. Sair olha, os zoológicos têm que acabar, os zoológicos eles têm que... o zoológico coloca o conceito, ele terminou o ciclo. Mas a gente precisa trabalhar de como que a gente vai transformar esse ciclo. Não é só parar, porque existem animais que precisam ser assistidos, existem ali uma estrutura, existem profissionais. Nós precisamos agregar esses profissionais e fazer com que eles somem nessa mudança. Né? Eu estou vendo que tem bastante gente comentando aqui. O pessoal que está lá. A gente tem a estrutura, tem o pessoal, então a gente precisa otimizar esse gasto público que a gente tem, que está sendo feito de forma inadequada. Né? Porque a gente tem um gasto público e um dano ao animal. Então a gente precisa agora reformula. Utiliza esse gasto público em benefício dos animais que efetivamente precisam, para de reproduzir, mantém esses animais que estão e que não têm possibilidade de reintrodução, só parando de reproduzir, diminuindo a quantidade de animais que vão ter, porque não tendo reprodução e não tendo recolocação quando algum deles vier a morrer, você vai ter mais tempo para o veterinário se dedicar. Sim, você acaba abrindo lacuna para desenvolvimento de outros projetos que vão beneficiar os animais de vida livre. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla. Não se nega que algo pode estar sendo feito lá, mas vamos ficar então só com isso que está sendo feito? Vamos pegar o restante, vamos pensar a respeito o como é desnecessário isso. Eu estou vendo que tem muita gente comentando aqui, eu estou com a tela aqui do lado, está falando de um zoológico de Cascavel, que os animais se arrancam pedaços, e caramba, eu já vi isso ao vivo, é muito complicado. Ou Vozes em Luto, que legal, os zoos precisam atender os sistemas que a gente falasse com a constituição animal, a única solução do zoo é a conversão dos locais em centro de reabilitação animal. Eu penso muito nisso. Exatamente. É o que a gente Só que a gente precisa construir isso, entendeu? É isso que eu falo, lógico, os animais têm pressa, eles estão sofrendo e sendo explorados, é lógico. Porém, nós temos que traçar curto, médio e longo prazo para que isso aconteça. Porque enquanto a gente ficar só nesse embate de eu sou contra, por quê? Porque eu sou contra.
que você vai fazer? Eu sou contra. Se a gente ficar somente nessa narrativa, muito pouco vai se andar. Lembra, nós temos que alcançar os animais que estão lá dentro do zoológico. E para isso nós temos que dialogar com o zoológico. E ó, tá vendo? A conscientização está chegando, está acontecendo. Falei, está vendo? Nós temos que transformar nós temos que mudar esse lugar. Não dá mais para A gente continuar precisa assim. aproveitar que a gente está num ano eleitoral e Né? utilizar isso. Porque o zoológico, assim como foi dito aqui nos comentários, é uma fachada ótima para buscar votos, porque daí você faz aquela limpeza no zoológico, faz a reabertura do zoológico e chama todo mundo para o zoológico, faz foto, né? Eu digo sempre que é ótimo para pose para foto, né? Em ano eleitoral, isso caça voto e depois vira um cabide de emprego. Tá? Porque tem um monte de gente, não estou falando dos profissionais que trabalham lá, mas tem um monte de gente que acaba sendo encaminhado para lá que não tem nada a ver com a função do zoológico, mas eles têm as vagas garantidas lá, é secretária, diretora, não sei o quê, papapá. Aqui no Zoológico de Cascavel, eu soube por um colega meu não, um amigo meu que é médico veterinário, ele falou assim, olha, na época que eu estava na faculdade, eu fiz um projeto para pelo menos ter um enriquecimento ambiental dentro dos locais onde ficavam os animais. Ele falou, pelo menos isso, né? E uma das coisas que eu ouvi foi, não vai ser possível a gente colocar, eu acho que ele tinha mencionado no projeto para colocar umas manilhas, algumas coisas assim, na jaula da leoa, para que ela pudesse entrar, porque eles gostam de entrar nos negócios, nesses tubos, enfim, O coisas assim. enriquecimento ambiental para tentar aliviar um estresse dela estar em cativeiro, né? Nossa, isso é uma... Exatamente, exatamente. E daí, mas sabe o que foi pior? O pior foi que a desculpa, a resposta da prefeitura para não fazer o enriquecimento ambiental na jaula, para que ela pelo menos se sentisse um pouco melhor por estar naquele estresse de estar em cativeiro, é que não dava para botar nada que ela pudesse entrar dentro, porque senão ela ia entrar dentro e daí as pessoas iam chegar para ver e ela estava escondida. Não tem lugar. Gente, isso é o estereótipo do que não dá para ser feito. Primeiro, a gente está tentando resolver um problema que a gente criou, enriquecendo um ambiente que você deixou um animal estressado ao ponto, né, que ele está longe de todos os outros membros da espécie, ele está num local completamente diferente do que é o normal dele. Enfim, o ser humano cria tanto problema para os animais que, olha, é difícil a gente encontrar qual é o melhor caminho depois da bagunça que a gente fez. Por isso que é muito importante a gente dialogar com essas instituições. Eu sei, é muito complicado. Eu sei porque eu faço isso. É muito complicado. São valores que se chocam muito. Porém, a gente tem que sempre focar. O foco aos animais. O foco aos animais. O foco aos animais. Porque é muito complexo quando a gente fala, principalmente quando vem politicagem, e vem essa tradição, cultura de vou passear na zoológico. Só para você ter uma ideia, quando eu fazia parte do Conselho Municipal de Defesa e Direito dos Animais da minha cidade, a gente fez essa proposta. E perguntamos para algumas representantes da sociedade civil, o que vocês preferiam? O zoológico ou um centro para cuidar de animais? Para o nosso espanto, a maioria foi um centro para cuidar de animais. Então, assim, eu acho que esse trabalho da conscientização, esse trabalho do diálogo e de colocar metas, curto, médio e longo prazo, metas a serem feitas, eu acho que ele é um caminho da gente aprofundar essas reflexões, ao invés de a gente só ficar batendo no o zoológico, os animais estão presos. Não, todo mundo sabe que os animais estão presos, mas o que você vai fazer com esses animais? Às vezes os animais não conseguem entrar em programas de reintrodução, e eu estou falando de animais simples, uma simples capivara, por exemplo, não consegue, porque ela passa mais de uma semana, por exemplo, dentro de um zoológico, a gente tem esse protocolo, passou de 5 dias, precisa passar por procedimentos para ver se ela está apta a soltar, mas o veterinário ele tem um monte de bicho para cuidar, mas ele não pode, a capivara vai ficando, ela já ganhou sobrepeso, e quando já vê ela está, acabou, o animal não volta mais. Exatamente. Fica lá. Então, mão de obra que é tão escassa, e é mesmo, a gente dilui em centenas de animais, a gente não pega a juventude, né, os novos profissionais que estão na faculdade querendo, né, trabalhar com animais num país que tem a maior biodiversidade do planeta. Então a gente, em vez de resgatar esse pessoal e falar, vocês vão fazer estágio, vamos desenvolver programas aqui de reintrodução, programas de reabilitação, vamos desenvolver isso. Não, a gente pega esses futuros profissionais, meio que lapida eles para trabalhar
principalmente, né, posso estar enganado aqui, mas principalmente com os problemas causados pelos animais estarem em cativeiro, pela nossa manutenção desse sistema que deixa os animais presos ali pro resto da vida. Aí vem geração, 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 e a gente acaba acreditando num indivíduo que está há gerações preso dentro de um recinto com água limpa, comida selecionada, tratamento, casinha, tudo, a gente aposta nele para ser o futuro da espécie numa natureza que a gente não preserva. Não é muito bizonho pensar nisso? Um contrassenso, não faz o menor sentido isso. Mas é o discurso, né? É o que agora alguém comentou aqui, eu ia até ler, Matheus, vozes em luto, né? Educar a população e, ao mesmo tempo, abrir um diálogo para que tenha uma conversão dos espaços em centros de reabilitação. Exatamente. Assim, a própria população apoia a mudança. Sim. Porque o que a gente tem que deixar claro não é questão de que a gente quer... melhoramos zoológico. Nós não melhoramos zoológico. Não tem como melhorar uma prisão. Não tem como você melhorar. Você pode melhorar, ele sempre vai ser um zoológico. Então, por isso que a pessoa fala, ai, Croco, mas por que vocês ajudam a melhorar esses zoológicos? Então, não, eu não quero melhorar. Não quero melhorar o zoológico, porque ele vai ser sempre um zoológico. E o zoológico, ele existe. Então, o que eu quero é transformar. Para transformar, nós vamos fechar esse ciclo. Por mais que a gente use, vou pôr teoricamente aí, mas por mais que a gente use o espaço, os profissionais, por mais que a gente use esse sistema que já existe, ele não pode mais estar atrelado a esse consenso do que é um zoológico, onde eu vou lá para ver bicho preso. Entendeu? Então, não, a gente não melhora. Vamos ajudar a melhorar. Não, não é melhorar. Vamos transformar esse lugar. Então, como que a gente começa? Se a gente tem 400 bichos aqui, não dá para fechar e mandar todo mundo embora. Não, não é assim. Entendeu? Então, como que a gente começa? Vamos começar? Vamos. Bom, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, faz o projetinho, e a gente já fez isso quando eu fazia parte desse conselho. É trabalhoso, lógico que é. A gente está querendo mudar uma cultura aí milenar, né? Eu tive o prazer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro zoológico conhecido na história, lá no Egito. Então, assim, é muito antigo o negócio. Eu conheci em pinturas, eu não fui no zoológico, só deixar claro, ele não existe mais. Mas eu vi lá nas pinturas, né, de um templo os animais que tinham dentro daquele zoológico. Mas assim, ó, a primeira coisa, para de reproduzir, gente. Ei, zoológico, estão me ouvindo aqui? Acabou a reprodução, tá bom? Animais que não estão em programa de reintrodução, que não fazem parte de qualquer lista de... Nada, chega, acabou a suruba, chega, deu. Entendeu? Começa a colocar algumas coisinhas para a gente fazer essa transformação. Ao invés de falar, não, zoológico, fecha tudo, vocês não... Calma, como é que vai fechar? Como é que nós vamos fazer esse espaço? Nós temos que ter essa maturidade, não tem como. Porque a gente tem que pensar naqueles animais que estão lá dentro e que efetivamente não tem como ser reintroduzidos. Então a gente precisa fazer um planejamento e precisa de um passo a passo, mas precisa dar esse primeiro passo. Precisa ter a cobrança da sociedade, por isso até que eu comentei do fato de estarmos em um ano eleitoral e eleições municipais. Então, a possibilidade da gente conseguir efetivamente o compromisso, porque o candidato a vereador é o teu vizinho do bairro e pode ser eleito, e você pode bater na porta dele a qualquer momento. A Câmara de Vereadores é muito mais fácil de você chegar lá e bater na porta dos vereadores e cobrar o que foi conversado na campanha do que a Assembleia de Deputados. Então, aproveita que é ano de eleição municipal e cobra. E pulveriza essa nossa conversa, pega ali o aviãozinho dessa live e manda para um monte de amigo que não tinha parado para pensar sobre isso e fala assim, cara, que tal a gente encampar essa ideia e começar a pulverizar essa conversa para chegar lá no executivo, lá no legislativo, a informação da evolução da sociedade que eles estão lá para representar. Porque a gente não pode só ter o poder econômico representado. Né? A sociedade, a evolução da sociedade, o raciocínio. Gente, a gente tem aqui o Brasil, a Constituição que prevê a dignidade animal. O STF que reconheceu a dignidade animal. Como é que eu posso achar que a dignidade daqueles animais é minimamente respeitada se eles são mantidos encarcerados e reproduzidos encarcerados para sua prole viver encarcerada? É um sistema de escravização animal que é um ciclo que não para. Então, é como se tivesse uma bola rolando, bota o pé e faz ela parar, e vamos resolver agora. Para aqui e vamos resolver. Precisa dessa discussão. Ela está se aprofundando, e eu acho que a sociedade civil
Hoje a gente tem internet, dá para você, né? Lógico, de forma alguma, tem pessoas que realmente não têm internet, mas essa discussão chegou na sociedade civil. Então a gente precisa aproveitar esse momento e realmente aprofundar, aproveitar que agora está com cobra, com tráfico, e falar, pô, se o tráfico está nesse estado, com estudantes da área, pô, que porcaria de educação ambiental está sendo feita? Que trabalho está sendo feito? Nós estamos estando aí com o declínio das espécies selvagens. Nós temos as matas sendo queimadas, tudo cagado. Pô, o que a gente está fazendo até agora que resultou nisso, então não está rolando. Então nós precisamos pensar em outras formas. Né? E se a gente, do jeito que vem mantendo, chegamos nessa situação, efetivamente não dá para continuar reproduzindo as mesmas medidas, os mesmos métodos, porque não adianta que a gente não vai chegar num caminho diferente. O cenário só vai degringolar daqui para frente se a gente não mudar. Santuário, cobrar ONG, nós precisamos parar com isso também. Porque assim, muita gente fala, não, santuário, manda tudo pro santuário. Mas santuário é privado. Santuário não tem ajuda do poder público, vive lá as mínguas. Então assim, resgatar animal é a coisa mais fácil do mundo. Você sai na rua da sua casa, você resgata uns 5. Quero ver manter, quero ver dar uma qualidade de vida digna para esses animais, com acompanhamento médico veterinário, comida até o fim da vida. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio. Ah, porque é santuário, leva pro santuário, leva, deixa lá, esquece. O problema agora é do santuário. Bom, peraí, se tira do zoológico para no santuário, e aí? Então não é assim, eu acho que indagar a transformação, né, esse final de ciclo que tem que ter de zoológico, eu acho que é muito mais viável do que a gente pegar todos os animais e levar para um santuário, que não tem espaço nem para os animais que eles possuem, né? Exatamente. Eu vi agora aqui que entrou na live o delegado Matheus Laiola, que é delegado da Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente aqui do Paraná. Olha que e legal. Ontem ele fez um resgate de cobras numa casa aqui em Curitiba. E não é o primeiro resgate de cobras que eu vejo ele fazendo, fora os resgates tradicionais e diários de cão e gato. Só que, como você falou, Matheus, está cada vez mais forte, cada vez mais frequente o tráfico de animais silvestres. Então a gente resgata, mas agora o delegado aí tá com um puta pepino na mão. Porque deve ser um animal exótico, você não pode colocar para qualquer um, não é assim, fiel depositário, não é bem assim. Então é isso que a gente fala, nós temos que tomar muito cuidado. Pra você ter uma ideia, falando de cobra, em 2016, uma naja albina foi encontrada no esgoto de Santa Catarina. Você que está vendo essa live, joga aí no Google, naja albina, esgoto Santa Catarina 2016, você vai ver. Eu já contei essa história algumas vezes, eu não nasci vegano, eu era o típico estudante de biologia que gostava, meu primeiro ano de faculdade, não me arrependo, me envergonho, mas eu aprendi com isso, eu não sou mais aquela pessoa, mas eu estava nesse mundo esquisito. E eu cheguei a ver em um dos grupos uma pessoa vendendo uma Bits gabônica. A Bits gabônica, ela é a víbora do Gabão, ela é a serpente que tem as maiores presas. É a serpente com maior presa. Ela consegue injetar quase uma xícara de veneno por mordida. Chama Bits gabônica. Depois vocês procuram aí. E tinha um cara que estava vendendo uma. E eu, caramba, olha que doideira. E aí foi nesse ano que eu comecei a me tornar vegano. Eu demorei 6 meses. Mas pra gente, só resumindo. E não é de hoje isso. Sabe? O tráfico está aumentando. As evidências mostram isso. Então, será? Olha a educação ambiental que está sendo feita, está tendo resultado? Então nós precisamos rever isso daí. Sabe, nós precisamos... Então, peraí. Mano, não, o zoológico X, ele recebe milhões de visitantes, faz uma educação ambiental, os números contradizem. Os números deixam claro que o trabalho não está dando resultado. Tá bem assim. Pelo contrário. A gente viu aqui no Paraná, Matheus, a gente viu, acho que em janeiro desse ano, ou fevereiro desse ano, em Curitiba, uma clínica veterinária, que também teve a atuação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, uma clínica veterinária no bairro nobre de Curitiba, e tinham centenas de animais. Os animais silvestres, numa situação... Bom, as imagens do resgate, da atuação da polícia lá, é chocante, entendeu? E daí você pensa assim, gente... Tá do lado da nossa casa, tá embaixo do nosso nariz. Então não é nossa, tráfico de animais silvestres é um negócio lá, é distante de mim. Não, é aqui do lado. E tá cada vez mais do lado. Né? Sinal de que realmente o negócio não está funcionando. A Nádia foi em Balneário Camboriú. Obrigado, Karen. Karen é parceiraça minha de causa. Foi então, assim, já teve essa Nádia em algum tempo atrás. Então, é o que você falou. O delegado até comentou desse resgate que eu falei para você agora, Matheus, que teve numa clínica veterinária no bairro Nobre, ali, ó.
uns 80, 80 animais silvestres. Foi chocante, em um bairro nobre de Curitiba. E aí eu volto a Exatamente. falar, delegado. Resgatar, que bom, resgatou. A sociedade aplaude, que bom. E aí, o que você vai fazer com esses animais? Quem cuida? Quem vai... Aí que tá o poder crime público. aí. Daí o delegado fez o papel de ir lá, né, fiscalizou, verificou a situação, resgatou. E agora? A bucha. Entendeu? Como é que ficam esses animais? Então, assim, é muito... E daí a minha preocupação, e daí puxando assim para o meu campo, Matheus, que eu sou do direito, né? Cadê a legislação que seja punitiva proporcionalmente a essas denúncias que são fiscalizadas e esses flagrantes que a Polícia Civil consegue fazer de tráfico de animais silvestres? Né? A legislação é muito branda. O tráfico move bilhões de reais no Brasil e a polícia não consegue fazer a punição proporcional. A polícia faz o resgate dos animais, faz o flagrante daquelas pessoas envolvidas, mas o judiciário não consegue punir, a punição não é proporcional. Então, assim, para eles vale muito a pena o risco. E os animais estão pagando esse prejuízo todo. É muito complicado. E aí tem pessoas daí a importância da gente trazer esse assunto aqui, né? Para conversar. Falar, mas Croco, mas aí que os zoológicos entram. Olha que importante. A maioria desses animais vão ser assistidos pelos zoológicos, os veterinários dos zoológicos vão cuidar, esses animais vão ter um recinto. Aí eu falo, que bom, isso é verdade, ninguém está falando que é mentira. Mas então por que a gente não foca nisso? Então vamos deixar essa instituição para ajudar, para dar suporte à polícia civil, ambiental, à militar, a dar suporte aos animais apreendidos. Ah, mas eles já dão. Tá, mas compare os animais que eles dão suporte e os animais que eles mantêm em cativeiro porque eles querem manter. Então, olha quanto que a gente está perdendo aí de potencial de realmente cuidar de uma fauna que precisa de cuidado. Não que a fauna que já está em cativeiro no zoológico não precise, não é isso. Mas a manutenção desse sistema não dá oportunidade para que a gente desenvolva em plenitude, né, esses trabalhos, essa vertente, vamos por assim, que pode estar sendo feita em alguns zoológicos, de cuidar, de fazer um trabalho de resgate, de dar uma assistência médica veterinária. Então por que a gente só não pega esse ponto aqui e esse outro a gente começa essa reflexão de descartar e parar, acabou, chega, né, os zoológicos... Porque daí sim a gente encontra uma função real para aquela estrutura, para aqueles profissionais, que não é a de manutenção e reprodução de espécies em cativeiro para entretenimento humano. Não sabe, isso é tão retrocesso que não cabe mais em 2020 a gente está falando sobre isso, né? A gente tem que alertar as pessoas sobre isso. Isso é algo que agora a gente está vivendo na pele. É legal ficar em cativeiro, que é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo em cativeiro com internet. Né, que os animais que estão vivendo em cativeiro há dezenas de anos, né, há gerações estão vivendo em cativeiro e simplesmente isolados completamente. Então, assim, a gente não aguenta, mas aí a gente pega um outro ser do mesmo reino animal, né, porque eu adoro lembrar aqui, seres humanos, nós não somos a supremacia do reino animal, nós somos mais um do reino animal, né? E a gente acha que para isso tudo bem. No mesmo nível da cadeia alimentar das anchovas. Não, outro dia eu achei muito legal, eu ouvi uma explicação assim, mas o ser humano, ele tem uma hierarquia maior porque ele consegue falar, ele consegue formular pensamentos. E eu falei, gente, a gente fala nesta linguagem, os animais falam em outras linguagens, mas não, o fato da gente falar numa linguagem e eles não, e a gente não entender eles também não entendem a gente. Então, na cabeça deles, a gente pode ser burro para chuchu. Mas assim, entendeu? Porque eles não esse tipo entendem de comentário, eu gosto muito desse tipo de comentário, quando a pessoa faz isso aí. Eu gosto de falar assim, que pessoa sabe falar? Que pessoa sabe? Esse o seu, então o seu ideal, né, a sua classificação é que a gente tem uma linguagem. E pessoas que não falam? Pessoas que estão em coma? E aí? Então elas têm menos direito do que eu? Que pessoa você está falando? É a mesma coisa. Que zoológico você está falando? Porque as pessoas falam, não, porque não, o ser humano ele constrói avião. Que ser humano? Você construiu o avião? Eu não construí. Mas o ser humano ele pensa, a capacidade, o nível mental neural é outro. Que ser humano? Tem pessoas em coma, tem pessoas com doenças, né, nasceu com problemas neurais, enfim. E aí?
Então nós vamos nivelar essas pessoas, eles são diferentes de mim, eles não têm que ter os direitos humanos porque eles possuem ali um déficit. E aí, como é que fica? Então é perigoso esse Exatamente, discurso. mas aí é esse raciocínio, né, Matheus? O que eu penso quando as pessoas me falam sobre, mas é preciso fazer exames testes em animais em laboratório. Né? Eu falo assim, mas tá, por que é preciso? Falei, se você me explicar que seria preciso fazer isso num ser humano com a mesma consciência, né, com o mesmo grau de consciência, porque a gente tem que considerar que o ser humano recém-nascido tem uma consciência menor da própria Então, existência do que a maioria dos animais. grau de consciência de quem você está falando? Grau de consciência de quem? Minha, sua, da Exatamente. Helena, Qual é da o pessoa, critério? quem? Do Né? Qual idoso? é o critério? Porque ele não entende o que está acontecendo. Então, vamos pegar um bebê, porque o bebê também não entende o que está acontecendo. É Né? Então, aquela... assim, os critérios são muito especistas, né? São Sim. todos os critérios, mas não podem ser utilizados na minha espécie, só nas outras espécies. Porque se eu pegar eles são plenamente aplicáveis na minha espécie, mas daí é muito perto de mim. Aí eu já não quero. É aquela frase do cientista, né? Que o pessoal fala, nós testamos em animais porque eles são muito parecidos com os humanos. Mas se eles são muito parecidos com os humanos, por que a gente testa em animais? Né? Exatamente. É uma, Exatamente. é uma frasezinha que eu tinha numa camiseta, é muito boa, né? Fala, por que vocês vão testar nos humanos? Não, porque não pode testar nos humanos, tem que testar nos animais. Por quê? Porque eles são muito parecidos com os humanos. Se eles são muito parecidos com os humanos, por que você testa em animais? Exatamente. Mas é aquele transe coletivo, né, Matheus? Que todo mundo. Não, sempre foi assim, né? Por que a gente vai O mudar? zoológico O zoológico vai nessa mesma linha, mas sempre teve, mas sempre educou, mas sempre, mas sempre. Vamos começar a questionar, vamos Eu não começar a ver. maltrato, né? Eu fui a minha infância inteira, eu fui no zoológico e hoje em dia eu nem maltrato animal nenhum. Poxa, Mas o gente, animal nasceu em né? cativeiro, ele nem conhece vida livre, ele nem sabe o que é voar. Mas só a privação do direito básico do animal, só a privação do seu instinto básico, desculpa, do seu instinto básico, já é uma tortura. Imagina você poder voar e não poder Sabe que- voar. Imagina você poder andar e não poder andar. É muito, né, é bem profundo esse tipo de pensamento. Exatamente. Eu sempre falo para a pessoa assim: pega a situação e só tira o animal e se coloca no lugar. Se você achar que para você tá de boa ficar ali, provavelmente o animal também vai estar. Agora, se para você a sensação for muito ruim, para o animal é muito pior. Porque se essa situação aqui é construída pelos humanos, ela foi pensada do prisma de um humano e não de um animal. Né? Então, se para você é ruim, para ele é muito pior. Para ele é completamente pior. Né? Mas as pessoas não. Na hora de se colocar no lugar, daí eu não quero mais falar sobre isso, daí eu não quero refletir, daí eu não quero pensar, né? Mas por isso que é importante a gente provocar essa discussão, provocar essas Sim, reflexões, lógico, lógico. porque as próximas, a nossa geração pode e precisa mudar, e as próximas gerações precisam ser criadas dentro de uma cultura diferente, com uma educação diferente, né? Eu tenho feito isso, estou tentando fazer isso com o meu filho aqui em casa, o Vicente tem 4 anos, e eu vejo, hoje em dia, eu vejo ele replicando o que a gente explica para ele, a forma como a gente conversa com ele replica para as crianças amigas dele, da idade dele, próximos da idade dele, e as crianças param e ficam refletindo. Esses dias, uma amiga minha, mãe do melhor amigo dele, até me mandou um vídeo e falou assim: olha só o que o meu filho refletiu depois de uma conversa com o Vicente, né? Então é isso aí, é a consciência, a educação, criar uma nova cultura, uma nova forma de ver a vida. Exatamente. Eu ainda vou fazer um projetinho que eu tenho na gaveta aqui. Eu cresci assistindo Bikman. Eu adoro Bikman. Então, assim, eu acho que trabalhar com criança tem muito a ver com Bikman, porque assim, são informações simples, mas que eles absorvem numa naturalidade, né? Deixa eu só ver, tem uma psiquivete falando algo aqui, assim, ó. Zoológico deseduca, na minha opinião. Tem uma frase muito boa, que a minha esposa geralmente fala. Ela fala assim, ensinar uma criança um comportamento não natural não é educar, e sim deseducar. Entendeu? E é bem isso. Novamente, não se nega que algo possa estar sendo feito, mas a que preço está sendo feito? A doutora Larissa Rincos, que é do Psiquivete, ela trabalha com psiquiatria animal. Ela estuda e trabalha com a psiquiatria animal, reabilitando animais que sofreram abalos psicológicos por conta do ser humano. Então, aí você entra num ponto muito interessante que muita gente fala, mas
porque o santuário não tem visitação, não pode ser assim. Gente, o que criou, o que fez esse animal ser resgatado, ficar todo fodido, foi a ação antrópica. Por isso que não pode ter visitação pública. Porque, porque é pro animal recuperar. Graças a gente, esse animal ficou fudido. Então ele não vai ser exposto pra gente ficar feliz. Então a visitação pública é outra questão. Fala, mano, não tem que ter. Ah, louco, mas como assim? Aí a gente volta a dizer, pô, então a educação ambiental que está sendo feita dentro dessas instituições tem que necessariamente explorar um animal? Que qualidade de educação ambiental é essa? Eu tive a oportunidade de conhecer um zoológico virtual. Eu fiquei louco. Eu fiquei maluco. Eu fazia assim toda hora, sabe? Só para ninguém tá vendo. Botei um óculos e caramba. Então hoje a tecnologia tem muitos recursos que a gente pode ajudar a aprofundar essa reflexão de validar esse consenso, de validar que animais ficam presos porque, mas eles estão sendo preservados. Quem disse? Quem falou? Qual zoológico? Qual programa? Qual animal você está falando? Sabe? A gente tem esse posicionamento de generalizar tudo e é normal, não é por maldade. Mas quando você você que está vendo essa live aí, ou que está indicando, vai indicar para um amigo essa live, e pegasse pensando nisso, bom, esse zoológico ele educa. Pensa, qual zoológico? Mas ele preserva. Qual espécie você está falando? Porque falar que ele preserva é muito... Ele preserva. É muito amplo. Qual? Né? Qual? Quem? Que espécie? Que espécie foi? Qual? Então, assim, eu volto e bato nessa tecla. Não se nega que algo pode estar sendo feito lá dentro. O que se questiona é por que a gente não fica só com isso que pode estar sendo feito? Né? Ao invés de validar toda essa cadeia, todo esse ciclo de exploração e manutenção de animais em cárcere. Né? É isso aí. Matheus, a gente tem 3 minutos e eu já estou querendo te chamar outro dia para a gente voltar para mais uma conversa. Caramba! Gente, que é isso aí. Temos 3 minutinhos, então eu vou deixar você se despedir para depois eu me despedir. E a gente tenta voltar outro dia para conversar mais, porque foi sensacional falar com você sobre zoológico. Caramba! Olha, gente, eu só tenho a agradecer. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de poder falar com você a respeito. Espero a gente fazer mesmo uma segunda. Todo mundo que está nessa live aqui, eu estou olhando aqui com o meu monitor aqui. Obrigado de coração pela oportunidade de deixar a gente falar um pouquinho sobre isso. Se aprofunde, reflita a respeito. Ninguém está cagando regra aqui. A gente só está fazendo um convite para você refletir a respeito da necessidade, do porquê que a gente continua mudando, melhorando e mantendo essa base de aprisionar animais. Então, obrigado, viu, gente? Obrigado de verdade. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Com certeza eu vou te chamar de novo para a gente continuar essa conversa. Até porque eu tenho certeza que na cabeça de muita gente que assistiu a gente, que vai assistir nos próximos dias dessa live, que vai ficar salva ali no feed, vão surgir vários questionamentos, várias perguntas e várias ideias. Então, que voltem aqui que a gente vai falar mais sobre isso. Esse é o objetivo. Porque é o que você falou, a gente não está ditando regra aqui, não. Só que a gente está falando que é preciso questionar. É preciso a gente se questionar e a gente trazer... Por que essas conversas sobre exploração animal não podem ser conversadas no almoço de domingo? Sim. Né? Por que não pode ser a conversa da mesa, a conversa do café da manhã? Entendeu? Porque enquanto a gente não quer falar disso, porque isso é um assunto pesado, os animais estão sofrendo na pele o reflexo da nossa vontade, do nosso comodismo. De não falar, de não pensar e de não cobrar uma mudança. Então vamos ser agentes multiplicadores dessa conversa para que a gente consiga mudar esse cenário. Brigadão, viu, Matheus? Até. Eu que agradeço. Não vão em zoológicos, hein, gente? Não faça isso. Não sejam indiferentes. Go vegan pra nós. Um beijo pra todo mundo. É isso aí. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.